A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, que estão aqui comigo aprendendo a palavra de Deus. O tema continua sendo: a hipocrisia cabe aos mentirosos. Então, todo hipócrita automaticamente é mentiroso, porque ele nega a verdade do que ele é, querendo parecer outra coisa. Mas vamos à palavra de Deus. Mateus 15. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Mas por que eles se escandalizaram? Porque eles vestiram a carapuça daquilo que Jesus estava falando. Estava lá a carapuça em cima deles. Então, eles se ofenderam porque aquilo realmente foi a cara deles. Ele falou uma coisa que é a vestimenta do camarada. Ele veio dizendo que lá era um corintiano no meio dos palmeirenses. No entanto, a veste dele negou ele. Olha, eu sou corintiano, mas veio vestido de palmeirense. E aquela turba vendo isso vai massacrá-lo, né? Claro. Então, não adianta dizer, olha, eu sou isto e não é. Então, eu sou santo e não é. Porque a verdadeira santidade é ser imitador de Cristo, como Paulo o fez. Agora, continuando a palavra de Deus, ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada naquele dia. Deixai-os, eles são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão numa cova. Então, todas as pessoas que estão congregadas num lugar, por que seja uma grande maioria, que sejam multidões, e, na verdade, escandalizar a palavra de Deus, não tem parte no reino de Deus. Então, esses que seguem esses pastores, que são guias cegos, estão seguindo o pastor pela palavra dele, não pela palavra de Deus. Eles falam da palavra de Deus, leem e realmente fazem que a palavra de Deus seja apresentada. Mas, na verdade, eles pregam, mas não praticam o que pregam. Então, eles são mestres cegos, mestre de cegos. Então, todos aqueles que vê às vezes o pastor está bem vestido, com um belo paletó, uma bela gravata, pregando a palavra que está escrito aqui mesmo, mas na prática não faz. E assim eles veem aquela multidão seguindo ele. E ele vai cair numa cova. E que vem junto com ele vai cair junto. Então ele está levando toda uma congregação para a morte. Mas por que você está sendo assim tão um atacante feroz das congregações que estão aí? Porque Jesus está chegando. Ele vem colher aqueles que são realmente trigo. Porque naquele dia ele vai separar o trigo do joio, o joio vai para o forno. E os verdadeiros adoradores é que vai acompanhá-los. Então é o tempo de separar os bodes das ovelhas. E agora esse tempo chegou e eu estou praticando a palavra de Deus, que mostra realmente que nós devemos ser aquilo que nós somos. Não adianta eu ir para a igreja bonitinho, de terninho, com a Bíblia embaixo do braço, todo mundo vê, ó, lá vai um crente ali, olha, aquele camarada é santo. Sendo que depois que eu saio da igreja, eu vou lá na pracinha, vejo meus amigos de jogo de futebol e jogo ali junto com eles. Eles ali se matam, xingam, falam palavrões e às vezes até se machucam. Eu era um dos tais que não era bom de bola. Então toda vez que vinha um atacante,
Eu trombava com ele, dava cotovelada. Teve um que eu dei uma cotovelada no baço dele, que ele ficou sem fôlego no chão por quase uns 5 minutos. E fora outros que eu deitei a pancada nele e ele, em outro jogo, ele nem apareceu porque estava com bandagem, estava com gesso na perna, porque eu. Então, que me adianta eu ter ido na igreja com a Bíblia embaixo do braço, depois que eu saí da igreja, ou até antes, sei lá, depende do culto, no horário do culto, praticado as coisas do mundo e depois pouso de santinho. O pastor não devia chegar para mim e falar assim: olha, eu quando saí da igreja eu vi você jogando futebol lá. Um monte de palavrão, xingamento um em cima do outro. E você estava no meio deles, fazendo o que eles faziam. Então, hipocrisia da minha parte. Eu confesso que no começo quando entrei para a carreira, essa carreira nobre que é seguir o caminho do céu, eu confesso que no começo eu andava com os ímpios, praticava as coisas do ímpio, e às vezes até em boate. Uma vez Deus fez questão de me desmascarar, me desmascarou. Então, no dia anterior, num sábado, à noite, em vez de ir para a igreja, eu fui com um amigo meu para uma boate. E lá fiquei entre as mulheres, uma sentava no meu colo, outra coisa assim, e tudo bem, passou. Domingo veio o culto da tarde, e ali de repente eu levei até minha filha junto, para falar: olha, até minha filha está procurando a palavra de Deus. E ali foi dada a oportunidade para um estranho, uma pessoa que nunca viu na vida, para ele falar um pouco da palavra de Deus. E ao invés dele ler a palavra e descrever a palavra, apontou do meu lado, assim, na minha frente, assim, e falou: ó, você aí que está com um pé no mundo e outro na igreja. Você pensa que eu não vi o que você fez ontem? E eu falei comigo mesmo: olha, atrás de mim tem outras pessoas, aqui atrás tem gente. Ele apontou na minha direção, mas eu não sou tal. E fiquei falando comigo mesmo. Aquele camarada que acabou de falar que lá ele estava sentado, ele se levantou de novo: é você mesmo aí, seu hipócrita. Você pensa que eu não vi? Que Deus não viu? Eu não vi. Como pessoa eu não vi, mas Deus viu o que você fez. Então, olha, ou você assume a sua identidade do que você é e fica na igreja, ou sai da igreja, ou seja o que você é. Senão Deus vai cortar aquele negócio que você acha que vale por um homem. Então eu fiquei envergonhado, fui envergonhado diante de toda a congregação, porque eu fiquei sem palavra para dizer: não é mentira. Se eu falasse isso, então era a minha condenação. Então, meus amados, Deus vê tudo que você faz. Não adianta você querer posar de santinho aí na igreja, ser até um pastor de igreja, sendo que os teus atos negam aquilo que você pregou. E por isso eu digo, muitos que estão nessas congregações estão se perdendo porque estão sendo guiados por mestres cegos e todos vão cair no mesmo abismo, na mesma cova. E por isso, Jesus fala: se eles são assim, deixai-os. São cegos e condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Então, amados, eu estou falando essa palavra não é para denegrir a igreja. Eu sou a favor de se congregar, eu gosto de congregar. Mas quando, a partir do momento que eu me sentia um hipócrita lá dentro, porque eu tinha que engolir em seco as coisas que aconteciam ali dentro,
Eu falei, não, eu não posso ser essa pessoa dizendo que eu apoio o que eles estão fazendo, sendo que eu sou contra. Eu não vivo isso que eles vivem. Então eu não, olha, cansei de ir em congregações, fiquei em muitas congregações, trabalhei para muitas congregações. Eu fui atrás de, de ganhar almas para aquela igreja. Mas, no entanto, meu trabalho era inútil, porque eles eram guiados por guias cegos. E eu vendo a inutilidade do meu trabalho, me afastei. Então eu prefiro fazer um trabalho pelas redes sociais, em que todos me veem, e os que não aceitam a minha doutrina automaticamente param de me ver, porque quando a verdade chega, a verdade dói. E ninguém quer sentir dor. Então, a maioria daqueles que me viam no começo, depois pararam de ver, porque não cabe para eles, a minha pregação não cabe para eles. Eles não querem vestir a carapuça. Então, o que fazem é simplesmente, olha, vou tirar isso aqui como amigo, vou tirar, não vou mais ver esse camarada. Então, eu tenho notado que das minhas pregações que eu faço em vídeos, eu vejo ali quantas visualizações, tá? Tá. Olha, a máxima que eu vi foi 98 visualizações. A média é de 15, 16, 20, para aqueles que ainda acham que querem aprender alguma coisa. O que eu passo para vocês, eu recebi de Deus. Aquilo que recebi, eu vos entrego. Porque dai de graça aquilo que de graça recebeste. Eu recebi e estou passando. Então, todos nós vamos se apresentar no tribunal de Cristo e lá não vai ter lugar para hipócrita. Os hipócritas naquele grande dia serão todos desmascarados, porque fugirão céus e terra e todos serão julgados no ar. Não tem para onde correr. O telão da vida de vocês vai aparecer lá. E todas as coisas que vocês fizeram vai ser mostrada diante de todos os outros. Você vai ver que você vai ser envergonhado até naquele dia. Então, meu amado, você que é pastor de igreja, para de hipocrisia. Ou vai pela palavra ou não vai. Ou você assume que você não consegue caminhar para o reino de Deus e fala, não, eu sou incapaz, não consigo. Assume. Porque chega lá posando de santarrão, de bonito, de estar levando uma congregação para os céus. Olha, eu tenho aqui 1.200 membros aí que eu estou levando todo mundo para o céu. Quando está levando para a cova. Então, meus amados, vamos separar o joio do trigo. O que é, o que não é, tá bom? Vamos para o próximo capítulo, vou passar mais detalhes.